sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso aí, muito bom dia para você, meu amado, minha amada, irmãos, amigos, ouvintes e telespectadores da Rádio Semear, muito bom dia. Estamos começando mais um programa, o Abra Sua Bíblia, hoje, quinta-feira, quarto dia aí útil da semana. Não é que os outros seja inútil, mas quinta-feira, quarto estudo, da semana, seguindo essa sequência aí para falar a respeito dos empecilhos, para falarmos a respeito desse processo de santo, de pecador a santo, e 5 temas para essa semana, para você estar compartilhando com a gente, E a gente está compartilhando também com você, essa troca, essa troca de conhecimentos e de aprendizados, que a gente vai adquirindo juntos, graças a Deus. Muito feliz, estar aqui. Os irmãos estavam falando: irmão, vai ter programa hoje? Não, vai ter programa. É porque a gente tem coisas que a gente precisa dar atenção, e tem coisas que a gente precisa priorizar também. E hoje eu tive que priorizar uma coisa muito legal, que foi conversar com o irmão, Conversar com o irmão que está longe, e que a gente, mesmo longe, a gente sabe que estamos perto, porque a gente tem essa, graças a Deus, esse privilégio de ter internet, ter essa ferramenta que nos possibilita, sem contar que a gente sabe que nós temos uma ligação que ela não se desfaz, Que é a ligação por meio do sangue de Jesus. Estamos juntos, nessa jornada. E a palavra de Deus, ela nos encoraja, Nos encoraja a cada dia, independente da distância, independente da circunstância, a gente manter o foco em Jesus. E quando a gente está com o foco em Jesus, o amor para com os irmãos, ele é algo que flui naturalmente, Graças a Deus, Graças a Deus. Muitas conversas boas. Mandar um abraço pro meu irmão André Martins, lá em Recife, Ligadinho conosco também. Bom dia, André. Que Deus abençoe, meu irmão. Prazer grande ter você aqui com a gente, podermos estar compartilhando esse momento. Abraço pro meu irmão, João Dark, lá em BH, Sempre que pode estar acompanhando o programa, e quando não está ouvindo, mas está sempre por ali, Bom dia, muito bom poder contar com vocês, Mandar um abraço para todos os meus irmãos lá em BH, E também em todo o estado de Minas Gerais, onde a gente tem irmãos espalhados por ali. Meus irmãos que estão também ali na cidade de São Paulo. Mandar um abraço para os irmãos de lá de São José dos Campos. Um abraço para o nosso irmão Rendal Matene, Rapaz, gente boa demais. Quem mais está nos acompanhando? A irmã Noemi já passou aqui pelo nosso Instagram, já passou ali pelo nossa fanpage. Bom dia, meu irmão Valdizan, graça e paz de Cristo Jesus, amém. Oh, glória a Deus, Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, O meu irmão Severino já chegou por aqui também. Bom dia, meu irmão, graça e paz. E Deus nos ajude a cada dia a crescer nessa graça maravilhosa, Gente, Gente, é algo realmente
é muito, muito maravilhoso, viu? Podemos estar compartilhando esse momento. Eu já estou aqui. O que o irmão Severo está falando ali? Meu amigo. Bom dia, meu amigo, irmão Valdizan. Paz de Cristo a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Temos mais aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui mensagem da minha irmã Noemi, também postou por aqui. Tá, depois eu vou ver isso aqui, irmã Noemi. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ok. Eita, mocinha. Tá bom então. Deixa eu ver aqui. É isso. Vai com cuidado, né? Deus abençoe. Maravilha, maravilha. O que tem mais aqui, minha gente, meu povo, meus irmãos, meus amados queridos, né? Coisa bem boa, viu? Coisa bem boa. Eita, paz. Muita coisa legal aqui, né? Ai, que bom, né? Que bom. Graças a Deus. Estou acompanhando aqui, né? Um grupo aqui que fala sobre orações, certo? Pedido de oração. Oração. Deixa eu ver aqui. Oração pelos procedimentos cirúrgicos do irmão, pelo retorno e recuperação do Fernando, nosso irmão, pelo nosso testemunho do Evangelho da Graça no meio de uma geração corrupta e perversa. Aqui é um ponto bem legal, viu? Oração pela igreja, para que tenhamos coragem, né? Coragem para compartilharmos Jesus nesse mundo, né? Deixa eu ver aqui. Oração por aqueles que estão em processo de regeneração também, né? Temos aqui também um encontro de confraternização e anunciação do Evangelho da Graça, hoje à tarde, na casa de Priscila e Áquila, né? Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, gostaria de participar desse encontro na casa de Priscila e Áquila, né? Eles moram no Brasil ultimamente, no estado do Ceará, mais precisamente ali na cidade de Itarema. Então você pode, se você quiser conhecê-los pessoalmente, você entre em contato comigo aqui que eu vou lhe passar os dados, as informações. Isso. Temos aqui também um outro pedido que diz: pelo encontro de hoje à noite na casa de Timóteo. Olha, essa turma tá toda ali, viu? Então você quer conhecer esse pessoal, quer conversar com eles, conhecê-los melhor, né? Saber das experiências deles, entre em contato aqui com a gente também, que eu vou lhe encaminhar direto para lá, tá bom? Glória a Deus, né? Uma frase aqui que me chamou a atenção diz assim: você é responsável por seu nível de paixão por Deus. Outra, vá mais fundo, busque mais, leia mais a Bíblia, né? Esteja perto de Deus, seja a imagem e semelhança, pregue o Evangelho. Boa ideia, viu? Boa ideia. Bom, outra frase diz assim: não espere ficar tarde demais para fazer o que pode ser feito agora. Vai empurrando com a barriga, né? Aí botando para frente. Tudo sobre o que conversamos ontem, o tempo de Deus é agora. Amém. Glória a Deus, né? Bom, são frases que a gente tem aqui dos irmãos. Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu posso compartilhar com os irmãos. Pedidos de oração, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu olhar aqui. Peraí. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Pai de Cristo. Peço orações ao Pedro Augusto e a sua esposa Caroline. Deus os abençoe. Amém. Se você conhece os irmãos, vai colocando na sua listinha, né? Tem uma lista aqui bem grande que eu não vou ler agora, né? Um pedido bem extenso, né? Bom, então isso significa que os irmãos estão buscando, né? Buscando a cada dia estar aí colocando suas vidas aí na presença do Senhor. Quero saudar aí nossos irmãos lá de Itarema, né?
Para quem não conhece, o Francisco Antônio de Souza, conhecido como Totó. Para quem se lembra dele, né? Que ele estava em outro patamar, né? Agora ele está aqui com a gente. E nós estamos aí, juntos, né? Eu tenho um carinho muito grande por esses dois servos, né? Servo e serva do Senhor, né? A Mônica e o Totó são pessoas que a gente tem uma vivência, a gente tem umas coisas muito particulares e íntimas, né? Juntos, né? André Martins, coragem para enfrentar e combater com amor os desvios de comportamento que não concordam com os ensinamentos do Evangelho de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Coragem. Domingo. Domingo aqui, no culto, a pregação nós vamos falar sobre coragem. Eita, paz. Coragem. Coragem é um dos fatores, né, dos implicantes, né, para que Jesus permaneça na igreja. A igreja tem que ter coragem, né? Então, a igreja que não tem coragem, a igreja covarde, é difícil manter Jesus junto com ela, viu? Então, tem que ter coragem mesmo. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras aí. É assim mesmo, né? Assim mesmo, coragem. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Os meus amados que estão acompanhando pelo Instagram, muito bom dia, graças a Deus. Vou colocar aqui meu bom dia para meus amados, né? Rapaz. Às vezes a gente passa aí desapercebido, né? Ou melhor, deixa passar desapercebido. Mas não deve ser assim. A gente deve estar ligados, conectados, atentos, né? Aos nossos queridos, amados irmãos. Graças a Deus, né? Gente, cadê o negócio daqui? Hoje é isso. Bom, meu povo, vou abrir aqui para nós o nosso estudo de hoje. Eu estou muito entusiasmado. Eu acho que é essa palavra, né? Eu tenho estado muito entusiasmado com essa questão de compartilhar essas mensagens, né? Não fazer assim um estudo, mas trazer essas mensagens diárias para nós estarmos aqui conversando, né? O tema da semana de hoje é de pecador a santo, esse processo, tá? E hoje o tópico de respeito, estamos falando sobre os impedimentos para que a pessoa tome a decisão por Cristo. E hoje nós vamos falar sobre os padrões defeituosos. Quando eu pensava ainda há pouco sobre esse tema, não sei porquê, eu sei. Eu pensei aqui no meu amado irmão André Martins, que está aqui com a gente acompanhando o programa. Porque há alguns anos atrás, nós estávamos lá na cidade do Recife, e lá ele fez uma pregação intitulada Conhecendo Cristo por meio da Igreja. Gente, a cada dia que passa, esse tema faz mais sentido. Então, eu quero inclusive convidar você para refletir sobre isso. Será que é dessa forma mesmo que o verdadeiro Cristo será conhecido hoje? Por meio da igreja? Não é por meio da Bíblia? Quero que você pense sobre essa questão. Bom dia para Sasha, né? Sasha não, é Sarra Beltrão. Quem é Sarra Beltrão, gente? Esse Beltrão não é meio estranho, é até familiar, né? Assim. Mas Sarra, gente, alguém traduz aí para mim, Sarra, tá bom? Quem é Sarra Beltrão? Bom, isso é no Instagram. Bom, deixa eu voltar aqui
falando hoje, e eu quero começar já falando aqui sobre isso, porque o tempo vai passando e a gente termina, às vezes, se enrolando. Abra sua Bíblia para Mateus 7. Nós vamos ler versículo 1, 2, 3, 4 e 5, que vai ser o texto básico para o que a gente vai falar aqui. Tá bom? Então já abre a sua Bíblia aí, já deixa marcadinho aí, Mateus 7, versículo 1 ao 5, para a gente estar compartilhando aqui essa bênção. Estou aqui com o meu livrinho abençoado. Eita, rapaz, que esse livro faz um rebuliço, sabe? Faz um rebuliço tremendo. Faz um rebuliço tremendo. E hoje a gente vai trazer mais um pouquinho de rebuliço aqui. Quem que tá aqui com a gente? Deixa eu ver. Alguns dias atrás, obrigado, Mônica. Realmente, essa é a frase do dia. O tempo de Deus é agora. Tá certo, é isso mesmo, tá lá, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, fazer o quê? É hoje mesmo, né? Então, o tempo de Deus é agora. A pessoa fica orando. Eu quero saber se é o tempo de Deus. O tempo de Deus é ontem, rapaz. Já passou, é hoje. Nós temos aqui. Não, daqui no futuro. Que futuro? Você nem sabe vai ter futuro, então esquece. Negócio de futuro, rapaz. Tem hora que parece que a gente quer assumir o lugar de Deus, né? Quando eu ficar mais velho. Quando eu me aposentar. Não sei das quantas. E o que eu posso fazer agora é o que eu estou fazendo. E eu estou fazendo, né? Eu vou fazer. Vou trazer aqui a palavra de Deus. Se tiver que falar alguma coisa, eu vou falar agora. Porque, digamos assim, eu não vou falar isso, não. Eu vou deixar para uma outra hora mais propícia, né? A hora propícia é agora, né? Porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui fazendo o programa, né? Então, às vezes, a gente tem que escolher um lugar, uma hora boa. A hora boa é a hora que você tem a oportunidade, né? Então vai falando logo, não fica enrolando não, né? É isso aí, né? Então, padrões, né? Nós temos aqui padrão, né? Nosso padrão é a Bíblia. Esse ensinamento de Jesus, dos seus apóstolos, esse é o padrão para nós como igreja hoje. Devemos assumir a responsabilidade por nossa condição espiritual, avaliando-a pelo verdadeiro padrão. Essa é uma questão que a gente aborda, né, para as pessoas, principalmente quando estamos estudando com os visitantes, convidados e tudo mais na escola da Bíblia. Chamar as pessoas para colocar as suas crenças dentro do padrão bíblico, né? Esse é o nosso convite. Então, baseado nisso e partindo daí, a gente lê o texto de Mateus 7, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgar, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, partindo desse texto, a gente vai falar a respeito dos padrões que nós adotamos, né? Os padrões equivocados, né? Os padrões que não deveria estar ali. Uma das coisas que impede, né? Um impedimento final
que consideramos nessa lição aqui é a forma como a gente implementa, né, os padrões, né, e os padrões que nós implementamos, que possamos pensar sobre isso. Então, embora possamos aprender e crescer considerando a conduta dos outros, né, devemos nos certificar de que medimos nossa condição espiritual pelo padrão correto, né? Qual é o padrão correto? As Escrituras. Uma coisa que eu tenho aqui no comentário do André é exatamente essa questão de práticas ou atitudes, né, dentro da igreja, no meio da igreja, acho que no meio da igreja fica melhor, no meio da igreja, que não concordam com o evangelho, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, em Romanos 16, ele vai dizer que as pessoas que não concordam com a doutrina ensinada pelos apóstolos devem ser assim, separadas, né? Separadas. Então, eu tenho aqui, já para começar a nossa introdução, eu quero ler para nós aqui 1 Coríntios 10, versículo 6. 1 Coríntios 10, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçam. Aqui nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está colocando o padrão ali, né? A régua, está colocando a régua ali no que diz respeito à própria vida dele, né? A própria vida dele. Então nós temos que ter essa noção também, porque essa exigência que nós precisamos fazer diariamente, o tempo todo, tudo que a gente for fazer, né, para que possa de fato estar corroborando, né, ou colaborando, né, com o desejo de Deus. Quer ver outra coisa? Filipenses 3, 17 e 18 diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Há algum tempo eu conversava com irmãos, e eles diziam assim: irmão, no meio, o joio está no meio da igreja, né? E eu continuo dizendo para você que quando a gente fala de igreja, a igreja do Senhor, a igreja são aqueles que estão fiéis, né? São fiéis. Então, se tem pessoas no meio da congregação ali que não são fiéis, essas pessoas não estão na igreja. Estão no meio da igreja, mas não estão na igreja. Então, o joio, nesse caso, o joio está no meio da igreja, vamos dizer assim, certo? O joio está no meio da igreja. E aqui nesse texto a gente encontra um amparo para isso, né? Muitas pessoas estão no meio da igreja se dizendo ser discípulos de Jesus e tudo mais, mas as suas práticas, suas obras não combinam, né, com Jesus, com seus ensinamentos, com a sua revelação e tudo mais. Então, como Paulo vai dizer aqui. Essas pessoas querem se passar por, né, mas não são. Estão fora do padrão. Então, existe um padrão a ser seguido? Existe. Então, é esse padrão que a gente precisa perseguir, né? Precisa perseguir. Em certo sentido, esta é uma aplicação prática dos dois impedimentos que consideraremos. Assim, na verdade, eles incluem duas coisas que a gente já até falou, né? Que é a questão do orgulho e a questão da ignorância, né? São dois fatores que impedem das pessoas tomar a decisão por Cristo. Às vezes, quando a gente fala assim, tomar a decisão por Cristo,
pode ser que você diga assim, isso então exclui quem já está na igreja. Às vezes não, nem sempre tem que ser assim, tá bom? Tem momentos, na nossa vida que nós temos que decidir entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Cristo. Não é assim diariamente? Tem hora que a gente tem coisa, aparece uma coisa pra gente ali, uma oportunidade, uma possibilidade, sei lá, e a gente vai ter que decidir. Aí nessa hora você está optando por Cristo ou sem Cristo, né? Então, pense sobre isso também, tá? Não pense só na questão, que pessoas que não se batizaram, que não fazem parte da igreja, então não vai andar por esse caminho somente, né? Seja mais, vamos dizer assim, mais aberto, né? Para as possibilidades, né? Porque existem muitas mesmo, tá bom? São várias possibilidades que nós temos aí, e mais do que isso, precisamos dar conta, né? Precisamos dar conta. E nós vamos conseguir dar conta, sim. Mas é preciso que a gente passe por esse processo, né? De conhecimento, de humildade e também de encaixe no padrão de Deus, né? Vamos então falando, o primeiro ponto que nós vamos trazer hoje, cadê ele? Tá aqui. Primeiro ponto, né? As palhas e as vigas, né? Que nós temos aqui em Mateus, né? Quando a gente fala na trave é algo grande, né? Quando a gente fala no arqueiro é algo pequeno, tá, meu irmão? Então a ideia aqui é até absurda, né? Porque o indivíduo que está aí com a trave atravessada no olho está querendo limpar o olho de alguém que está com uma pequena coisinha ali, né? Então a gente precisa se colocar aí nessa, né, dentro dessa situação aí. Eu até digo assim, né, para a gente se enxergar, né? Às vezes a gente não se enxerga, né? Aí vai passando desapercebido. Mas as coisas não tem que ser assim não, tá, meus irmãos? Não tem que ser assim não. A gente tem que se olhar, tem que se enxergar e tem que se posicionar de forma correta, né? Diante de Deus e diante também dos nossos irmãos, né? É ruim quando a gente não sabe se colocar no devido lugar, não é mesmo? Eu estou falando aqui, eu sei que você sabe o que eu estou falando, né? Às vezes a gente não consegue se colocar no devido lugar e aí fica passando por uns e outros perrengues, né? Então fica atento com isso, tá bem? Fica atento, se liga, porque é bom a gente saber onde é que é o nosso lugar, né? Saber o nosso lugar. Glória a Deus por isso. Então, seguimos aqui a nossa jornada, primeiramente, pensando sobre essa possibilidade, tá bom? Pensando sobre essa possibilidade. Vamos identificar nossa situação, e quando a gente pensa de forma humildemente, né, pensando na nossa situação, a gente pode descobrir, pensando humildemente, a gente pode descobrir, né, que nós não somos, vamos dizer assim, melhores do que fulano, nem melhores do que Beltrano. Nós somos tão carentes, né, quanto. E eu digo mais para você, meu irmão, a gente tem dificuldade de admitir essas coisas, porque a gente tem mania de querer sempre ser melhor do que o outro, né? Melhor do que o outro, superior ao outro, e o que mais, né? Quantas coisas mais. Então a gente tem essa dificuldade mesmo, né? E a nossa esperança, né? Esperança é que Deus, né, vá trabalhando isso em nossas vidas, em nosso dia a dia,
para que a gente possa de fato ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Mas bem, voltando aqui, a gente percebe, primeiro, um dos maiores impedimentos para a mudança de coração e de procedimento na conversão é comparar nossa condição espiritual com a condição dos outros. É tipo nós dizemos assim, bom, vamos dizer assim, bom, eu não estou bem, mas quem está bem, né? Eu não estou tão correto, mas quem está correto? Ou então dizer assim, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo faz aquilo. A gente está buscando um refúgio onde a gente possa se esconder juntamente com nossos defeitos, sem abrir mão deles. Então, é preciso que a gente pense, primeiramente, eu preciso fazer a minha parte para que eu possa ajudar o outro a fazer a dele. Então, cuida primeiro da tua vida, né, para tu poder ajudar a cuidar da vida do outro, ajudar o outro a cuidar da vida dele, né? Então, esse é um princípio que é muito importante para o nosso dia a dia, né? Para que a gente possa estar, vamos dizer assim, crescendo, policiando as nossas próprias atitudes. Leia a Bíblia, tira lições primeiros para você. Não fica pensando nos outros, né? Pensa primeiro em você. E depois que você se apropriar das bênçãos da leitura, aí você vai poder estar compartilhando com outros, mas primeiramente pensa em você, tira lições para a sua vida e aplica a sua vida antes de pensar na vida dos outros. Então essa tendência, ela produz menos, né? Pelo menos, né, vamos dizer assim, dois efeitos, né? Dois efeitos prejudiciais, ou seja, produz uma falsa sensação de autojustificação. Aí eu quero que você complete para mim essa frase. Eu não sou tão ruim quanto fulano. Quem é o fulano aí? Eu não sou tão ruim quanto o irmão Valdizão, né? Eu sou ruim, mas ele é pior do que eu. Porque, diga-se aí de passagem, né? Eu quero que você seja feliz, eu quero que você prospere, eu quero que você seja tudo de bom, mas nunca melhor do que eu. Não é isso que o ser humano pensa? Não é isso que passa no coração? Eu quero que você prospere, mas não mais do que eu, né? Então, essa é bem tranquilo da gente entender. Deixa eu olhar aqui. Bom, tá tranquilo. Eu quero só mandar aqui o meu alô, especial, lá para a cidade de São Vicente, em especial para a igreja lá em São Vicente, a irmã Lucidalva, que tem estado sempre com a gente, né? Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela vida desses irmãos, né? São Vicente, irmãos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Agora são aqui 10 horas. 10 horas. Lá no Canadá ainda são, eu acho que 5 horas da manhã. Mas lá nós temos, se eu estiver enganado, se eu não estiver errado, alguém souber aí, me atualiza aí, eu acho que é isso, a diferença de 5 horas, a nossa para eles lá. Então, ou é 5 horas ou é 3 horas, é uma coisa assim. Nós temos lá no Canadá a nossa irmã Silmara com o Emerson, essa família muito envolvida com a igreja ali, eu só não sei o nome da cidade deles. Inclusive ela estava me falando que estão hospedando agora um grupo na casa deles para estudar a palavra de Deus toda semana. Coisa maravilhosa, né? É uma forma muito dinâmica da igreja crescer. É quando acontece esses movimentos de grupos em casa, porque é a oportunidade de estar convidando os vizinhos, né? Estimulando os vizinhos na fé. E aí, essa declaração também chama muita atenção, né? Porque às vezes a gente é uns santos lá na congregação, mas na vizinhança a gente é os demônios, né?
Então, às vezes, né, tem irmãos que não querem grupo nas suas casas porque o testemunho é tão ruim que de fato não vai ajudar em nada, vai atrapalhar no caso, né? Então, eu espero que esse não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã, que a gente tenha de fato um testemunho, né? Um testemunho fiel, né? Diante de Deus e também diante dos vizinhos, né? Diante dos vizinhos. Que isso não seja um empecilho para a gente estar compartilhando a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor. E aí fica, né, a responsabilidade de cada um, né? Cada um examinar como é que está a sua vida, né? Eu tenho que pensar como é que está a minha vida, né? Como é que está o meu testemunho, porque se eu não estou sendo luz, né? Eu estou sendo trevas, né? Então é preciso, meus amados, que a gente vá para além desse ponto. Então vamos dar uma examinada, vamos verificar direitinho como é que está a nossa situação, principalmente diante dos nossos vizinhos, para que a gente possa ter essa alegria de compartilhar a palavra de Deus sem reserva, né? Sem nenhuma tropeço, né? Sem nenhum tropeço para a vida dos outros, né? Que a gente possa compartilhar essas coisas com muita alegria, que a gente possa estar fazendo com que a palavra de Deus ela encontre, né? Ela encontre espaço na vida das pessoas a partir do próprio testemunho nosso, né? Nosso próprio testemunho. Creio ser essa a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa jornada cada dia com esse propósito. Então, essa ideia, né, de pensarmos a respeito de que nós estamos bem e fulano e beltrano é que não está bem, que isso fique bem longe de nós, né? Que a gente possa o tempo todo estar meditando que nós estamos muito ruins, precisamos muito de Jesus na nossa vida. E que esse reconhecimento nos impulsione, de fato, a melhorar, né? A tomar decisões, a termos iniciativas que nos empurrem, vamos dizer assim, né? Na direção de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, né? Só Ele é digno. Bom, dito isso, então essa declaração dessa falsa sensação, ela produz um senso de conformidade, né, com um padrão baixo, a justiça dos outros, né, e não a justiça que Jesus traz para nós, né? Então nós precisamos, meus amados, né, estar colocando nossa avaliação baseado no padrão de Cristo e não no padrão dos homens, no padrão daquele... irmão, eu não estou bem, mas tem um irmãozinho lá na igreja que está pior do que eu, né? Bom, não vai servir para nada isso aí, né? Então pensa sobre isso, os padrões, né, que nós estamos colocando ali, são padrões que não estão contribuindo. Agora, é preciso, como eu já apontei, né, que a gente esteja fazendo uma introspecção, né? Precisa estar olhando para nós mesmos, né? Então, nenhuma das passagens, né, no ponto de vista anterior, né, condena a repreensão de outros, pois está claro que outras passagens que a repreensão pode ser necessária. Eu não vou. Eu quero que você pense comigo que Mateus, no capítulo 7, ele não está falando a respeito de nós fazer um julgamento, proibindo a gente de fazer um julgamento das coisas erradas. Não existe isso.
Pelo contrário, nós somos convidados por Deus a julgar e julgar muito bem, né, entre os irmãos mesmo. Só que aqui nesse texto, aqui nós estamos vendo alguém que está sendo chamado a atenção para não julgar no sentido de criticar, né, no sentido de querer condenar os outros. Então, aí você vai com calma, mas julgar entre o certo e o errado, né, principalmente no que diz respeito à doutrina bíblica, no que diz respeito ao proceder da igreja, a gente precisa manter sim o julgamento muito bem feito. Também julgar, né, aqueles que se dizendo irmãos são falsos profetas, irmãos são mentirosos. Então tudo isso é julgamento. Então a gente vive julgando o tempo todo, né? E quando a gente pensa sobre a igreja, tem que julgar pelo padrão de Deus que é a palavra, tá bem? Então nós temos aqui alguns textos, né, que a gente pode pensar. Ainda aqui no capítulo 7, do capítulo 15 do versículo 15 ao versículo 19, do 15 ao 20, diz assim: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então ele está dizendo que aqui tem uma forma de ser julgado, né? Pelas evidências, pelos frutos, aqui no caso, julgar os falsos profetas, os falsos mestres, pelas suas obras, né? Outro texto interessante para a gente pensar, deixa eu olhar aqui, Romanos 16 e versículo 17. Vou abrir aqui. Romanos 16 e versículo 17. A palavra diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então, aqui é uma coisa muito, muito comum, né? Acontecer, né? Alguém ensinou para você a doutrina de Cristo, amém? A não ser que você já aprendeu errado, né? Aí, passado um tempo, chega alguém e diz: bom, é verdade que é assim, mas tem mais isso aqui. Bom, se esse mais isso aqui vai contrariar alguma coisa daquilo que já está colocado, então você já fica desconfiado, tá bom? Já fica desconfiado, alguma coisa errada já não está certa ali, né? Então já vai... outro texto interessante é Gálatas capítulo 6 e no versículo 1, Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, quero que você grave bem no seu coração. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Essa questão da pessoa cair em falha acontece no meio da igreja, e diferentemente do que se tem visto hoje e sabido hoje no meio da igreja, quando o irmão faz alguma coisa errada, tá, em alguma atitude errada, a igreja, os irmãos mais experientes, devem, né, se aproximar desse irmão ou dessa irmã para reconduzi-los a Cristo. Não é para expulsar do meio, não é para excluir. Às vezes nós podemos encontrar relatos de pessoas que foram excluídas sem serem nem
né, abordadas, né? Mas foram excluídas. Pessoas que às vezes estão no meio da congregação, mas estão excluídas, né? Então pensa sobre isso também, pode fazer sentido aí. Então nós precisamos ter essas atitudes, pensar, bom, eu sei que o meu irmão está com problema, ele está até se afastando da comunhão, mas eu vou ajudá-lo a voltar. Eu vou ajudá-lo nesse processo de restauração. E aí vai lá, né, conversa com o irmão, ora com o irmão, estuda com o irmão. E aí o irmão decide, não, eu vou voltar. Sabe o que acontece nessa hora, segundo a palavra de Deus? Uma multidão de pecados é apagados e essa alma é salva. Será que nós sentimos alegria em ver uma alma salva? Ou será que as pessoas só têm valor para nós quando elas têm alguma coisa para nos oferecer ou quando não nos causa nenhum problema, nenhum mal, nenhum dano? Se nós formos pensar na questão de Deus, quando Deus manda Jesus, ele manda para um povo que são exatamente isso que nós às vezes pensamos, né? Os desprezíveis, os imerecedores, né? Éramos nós, mas Deus não olhou para isso, ele olhou para frente, ele disse, não, eu vou mandar Jesus, porque se eles crerem em Jesus, eles vão poder retornar para casa. É a única forma, é o único caminho, eles não têm nenhum caminho para voltar para mim. Então, vou providenciar o caminho e eles, pelo caminho, voltarão para casa. Então, você quer voltar para os braços do Pai? É através do caminho que ele mesmo estabeleceu, ou seja, Jesus Cristo. Comentário da minha irmã Noemi, que diz, não, o meu irmão Severo, questão de Priscila e Áquila, né? A irmã Noemi diz o seguinte, bom dia, na paz de Cristo Jesus. A todos os amados irmãos que estão acompanhando o programa, agora só por aqui também, amém. Abraço, irmã Noemi, um dia abençoado para você, no seu trabalho, que Deus lhe dê força e muita saúde. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, amém. É verdade, né? É verdade, é por aí mesmo. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Essas passagens, né, nos chamam, né, a lidar, né, primeiro com as nossas falhas para evitar a hipocrisia e o espírito severo e crítico da autojustificação. Nós precisamos, né, fazer, explorar textos como esses, para que a gente valorize um pouco mais a graça de Deus, né? Para que a graça de Deus, através de nós, ela possa então alcançar outros, né? Alcançar outros. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estejais reprovados. Então, capítulo 13, versículo 5 de 2 Coríntios, nos chama a atenção, né? Nos chama a atenção para essa responsabilidade, esse compromisso que nós devemos assumir. Primeiramente, de cuidar de nós mesmos e depois cuidar dos nossos próximos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Então, quando a gente olha para essa questão aí da busca e do interesse por aquele que está no erro, está na falha, a gente tem que pensar, né, por exemplo, na situação fundamental da parábola do filho pródigo, por exemplo, né? A Lucas 15, né? Lucas 15 vai trazer 3 parábolas, né? 3 parábolas que tem muito a ver com essa questão. Você lembra que aquela mulher perdeu as dracmas dela e
sabe, varreu a casa e fez de tudo até que encontrou. E quando encontrou, fez um banquete, convidou suas amigas e tudo, fez uma grande festa. Depois, né, Jesus vai contar no final, né, a parábola ali do filho pródigo, né, que é interessante que o pai está sempre esperando a volta do filho, né? E às vezes nós temos situações em que nós, quando alguém volta para o nosso meio, a gente até despreza, né? Não dá atenção e tudo, mas pense numa alegria para Deus quando alguém se volta para Ele. Ah, irmão, são contextos diferentes? Não, não são contextos diferentes, né? A pessoa quando está no pecado, ele é pecador, né? Antes dele vir para Cristo, depois dele vir para Cristo, ele continua sendo pecador. Agora um pecador redimido. Mas ele pode cair de novo no problema, no erro, em algum erro. Ele pode até se afastar de Cristo, né? Isso a gente sabe. Então esse é o ponto principal, né? A introspecção. Nós temos que fazer esse movimento, olhando para dentro de nós mesmos, examinando como é que eu estou, como é que está a minha vida, como é que... Antes de ficar olhando para A, B, C ou D, né? Então, eu vou falar sobre o padrão correto, né? Mas eu vou fazer isso depois da nossa vinheta aqui. Temos a vinheta da igreja, né? Eu acho essa vinheta muito importante. Quero que você dê atenção. E se você é uma dessas pessoas que está envolvida aí no mundo religioso e gostaria de conhecer a Bíblia e seguir Jesus simplesmente pelo que a Bíblia diz, entre em contato com a gente, né? Estamos aqui para apoiar, para ajudar a dar para você essa libertação que Cristo promete. Amém? Deixa eu falar sobre os padrão correto, padrão certo, né? Existem padrões errados, mas existe também o padrão certo, né? Vamos então falar sobre o padrão certo, tá bom? Vamos então. Uma coisa crucial para evitar a ignorância e o orgulho é, de fato, medir ou examinar a nossa condição espiritual através da Bíblia, né? A gente pode cair nessa da soberba, né? Não, estou bem. E eu lembro, inclusive, do apóstolo Paulo, né, falando a respeito da importância, né, da gente estar aí se voltando para a palavra de Deus e reconhecendo a nossa fraqueza. Ele diz que a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente está pensando que está em pé, mas a gente não está. Prontinho, não demorou nada, né? Demorou nada, vamos lá então. Finalmente, né, falando aqui sobre... a gente pode dizer o seguinte, que Deus, né? Deus nos deu um padrão que é claro, né? É um padrão fácil de entender, né? Fácil de entender. O padrão de Deus é fácil de entender. E Ele deixou para nós aqui tudo escritozinho, né? Então nós temos toda a liberdade para examinar. Esse padrão que Deus deixou é o padrão que nós então vamos diariamente passando por ele, né? E no último dia a gente vai ser julgado por ele, né? Que é as Escrituras, a palavra de Jesus. E a revelação apostólica, né? Então esse é o padrão que Deus então deixou para nós aqui nesse novo acordo, chamado a Nova Aliança ou Novo Testamento, como você acha melhor. Eu gostaria de trazer para nós a leitura de Romanos, no capítulo 2, para a gente embasar aqui um pouco essa questão também. Romanos 2, 6, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, Romanos no capítulo 2 e dos versículos 5 ao 10, a palavra de Deus diz assim: mas segundo a tua dureza de coração, impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
A vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. A glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, haverá uma justa retribuição para cada um segundo o seu proceder. E aí não existe distinção, meus irmãos. Cabe a cada um de nós examinar e ver, né, como é que está a minha situação. O apóstolo Paulo, em certo momento, examinando a situação dele, ele vai dizer: rapaz, eu sou o pior dos pecadores. Eu recebi essa responsabilidade aqui de mostrar as grandezas de Deus para as pessoas e tudo, mas eu sou, né, o pior dos pecadores, vai dizer ali, né? Então, se o apóstolo Paulo, se examinando, né, ele chega a essa conclusão, que conclusão chegaremos nós se fizermos igual a avaliação? Então, fica aí a dica, né? Pensa sobre isso. Algumas vezes nós somos tentados, né, a nos vangloriar, inclusive, né, por uma coisa ou outra, mas em especial pelo fato de estarmos fazendo parte da Igreja de Jesus, né? Essa é uma parte que pode também nos pegar de surpresa. Somente quando considerarmos a nossa condição perdida através da clareza da sua palavra, responderemos com humildade e arrependimento à demanda, né? Ou então a questão de Deus, né? Deus, ele espera o quê? Qual é a resposta que Deus espera do homem? Deus espera do homem que ele compreenda a sua palavra, né, e se arrependa. Esse homem, então, ele é recebido com festa nos céus. Então, é preciso que a gente faça esse movimento também. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 18, versículos 18, versículo 1 ao 5, que ele vai falar exatamente sobre essa questão do maior, né? Naquela hora, aproximaram-se dele os discípulos e perguntavam: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Eu, às vezes, irmão, fico desconfiado. Que nós estamos numa situação bem complicada. Porque não é brincadeira, não. A situação em que nós somos colocados ali por Deus, né? Não é fácil, não. Deus, ele diz que nós temos que nos tornar como crianças. Se tornar como criança, meus irmãos, é algo que é contrário à nossa natureza. Você já percebeu que quando você lida com uma criança, você começa a reprovar tudo que a criança faz, porque a criança não faz como você faz? Exatamente. A criança faz de forma ingênua, de forma inocente, de forma natural, e nós, na maioria das vezes, nós fazemos realmente friamente calculado, né? Todas as nossas ações, nossas palavras, interesseiras, egoístas e tudo mais, e uma criança não. Então, se nós vamos errar na inocência. Se nós vamos acertar com propósito, né? Com propósito.
Que Deus nos ajude a crescer nesse aspecto, né, tão desafiador da nossa vida. Somos, né, carentes da graça de Deus, da glória de Deus, e não devemos pensar de nós mesmos mais do que aquilo que é a proporção da nossa fé. Amém? Eu quero hoje, né, concluir essa parte, né, dessa reflexão, né, trazendo algumas coisas que eu acho importantíssimas. É comum nós tentarmos justificar o nosso fracasso nos comparando com outras pessoas, né? Tal coisa, né, impede qualquer possibilidade de mudança e nos engana, né, fazendo-nos pensar que está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo, e assim por diante. E para finalizar, nós temos aqui outra vez, né, a lembrança, essa frase, que nós devemos assumir a responsabilidade por nossa condição espiritual, avaliando-a não de acordo com nossos padrões, mas de acordo com o verdadeiro padrão de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar crescendo nessa graça maravilhosa. Você está ouvindo a Rádio Semear. No mundo religioso, muitos sabem que há uma confusão muito grande a respeito do que a Bíblia realmente diz. É por isso que o curso Deixa a Bíblia Falar é uma excelente alternativa, porque nós discutimos aquilo que a Bíblia realmente fala a respeito dos seus principais temas. O que é a igreja na Bíblia? Como se procede o batismo na Bíblia? E fé, dons milagrosos e muito mais. Pessoas que querem entender o que a Bíblia realmente diz sem influência religiosa, nesse curso tem encontrado muitas e boas respostas. Por isso eu super recomendo esse curso para as igrejas como instrumento de evangelização, para ajudar pessoas que querem viver a fé que realmente é bíblica. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, né? Para você que gostaria de repente, né, estar fazendo esse estudo, ou então levando esse estudo para a sua congregação, você tem vários caminhos que você pode fazer isso. E um deles é, de fato, entrando em contato com o Seminário Ebenezer, né, que eles têm esse aporte, né? E eles podem lhe ajudar com isso. Mas você pode também entrar em contato com a Rádio Semear e falar com o irmão Valdizan. Irmão Valdizan, como é que eu faço para ter esse material aqui na minha congregação? Eu queria saber como usar e tudo mais. E a gente vai estar conversando sobre isso. Tá bem? Quero deixar aqui minha gratidão a todos os irmãos, colaboradores, irmãos que estão aí nos acompanhando, compartilhando, você que está aí do outro lado, em qualquer lugar onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida e lhe ajude cada vez mais a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, né? O programa Abra Sua Bíblia, chegando ao seu final, mas amanhã a gente volta. E aí amanhã, meus irmãos, amanhã a gente vai falar sobre o processo, né, de pecador a santo, baseado na humilde submissão ao nosso Mestre Jesus Cristo. Então amanhã a gente fecha esse assunto com essa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos ajude no dia a dia a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A Ele merece, né? Ele que é digno. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra
Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.